Que não é de parede, uma igreja que é móvel, e por isso que a igreja se reúne aqui nesta noite na casa da abençoada irmã Raquel, amém, que nos deu esse privilégio nesta noite. Aleluia. Estamos aqui reunidos como igreja do Senhor Jesus, amém. Então este é um dos maiores privilégios de nós estarmos aqui, crendo que já estava escrito por Deus este momento, esse instante em que iremos aqui passarmos louvando, bendizendo, exaltando, enaltecendo, engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo, que nos proporcionou tal bênção como essa, de termos conhecido essa graça maravilhosa, aleluia, que Ele, com a sua morte, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, trouxe redenção para os judeus e para nós, aleluia, coisa mais excelente, coisas melhores, promessas maiores, louvado seja o seu nome, porque para nós, aleluia, através daquele apóstolo a qual ele usou, levou até o terceiro céu e fez a ele conhecer todos os mistérios de Deus que estavam escondidos desde os tempos eternos, e muitos queriam saber qual eram os grandes mistérios de Deus, mas Deus se conteve consigo. Mas com Paulo foi diferente. Ele levou Paulo até o terceiro céu, e lá ele revelou esta graça maravilhosa, essa graça bendita, como eu queria falar nesta noite, a graça bem-aventurada oferecida por Deus através de Cristo. Aleluia. E por isso estamos alegres, felizes, aleluia, por ter tido a oportunidade dada por Deus de que em nós esta graça também nos alcançasse, fosse nos revelada a graça que está contida nas 13 epístolas de Paulo, mas que por muito tempo esta graça ela foi sendo abafada, deixada de lado, e misturaram a graça com a lei e fizeram uma salada, e cada dia mais vida, aí tudo sem destino, tudo pensando numa coisa, num parafuso na mente, sem saber, um dia eu estou salvo, um dia eu estou condenado, um dia eu estou bem com Cristo, outro dia eu estou de mal com Cristo por causa do pecado, e isso gerou grande confusão por décadas e décadas, aleluia. Mas a mensagem da graça, novamente ela voltou à evidência. A graça, ela quer dizer, aleluia, favor imerecido de Deus para com os homens. Aleluia. Então a graça de Deus é um favor imerecido, quer dizer, ninguém merecia a graça de Deus. Aleluia. Mas Deus, Ele deu esse privilégio a cada um de nós, de receber dele este favor que era imerecido para nós, mas através do sacrifício de Jesus, Ele nos proporcionou esta oportunidade de receber um favor imerecido que é nos otorgado, que é nos dado. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso que estamos felizes, porque esta graça, esse favor imerecido de Deus mudou a nossa vida, mudou a nossa história, marcou as nossas vidas para todo sempre. Aleluia. Porque quando nós chegarmos nos fins dos nossos dias, aleluia, então vamos estar com Ele na eternidade. Essa é a nossa esperança maior, de quando terminar aqui os nossos dias, aleluia, estaremos com Ele para sempre e adentraremos na eternidade. Já temos em nós a eternidade, aleluia, mas ainda não gozamos de plena a eternidade,
Porque ainda estamos no corpo desta carne, estamos nesse tabernáculo ainda, como Paulo falou. Mas quando esse tabernáculo, esta nossa carne, ela se desfizer aqui, aleluia, e o Senhor tomar para si, aleluia, o nosso espírito para estar com Ele, aleluia, porque o nosso espírito, ele já foi regenerado, ele já está salvo, ele já está, aleluia, completo, a obra de Deus já está completa na nossa vida, no nosso espírito. Por quê? Porque Deus, ele não trata com carne, ele trata com espírito. Aleluia. Então ele fez uma obra específica, maravilhosa no nosso espírito, não foi na nossa carne. A nossa carne, ela sempre vai continuar com essas debilidades. É por isso que temos que sacrificar a cada dia, temos que crucificar a nossa carne a cada dia, porque ela é o inimigo mais próximo do nosso espírito. E há uma contenda entre a carne e o espírito. Quando Paulo ele fala lá em Gálatas, ele fala sobre isso no capítulo 5, que há uma luta muito grande entre a carne e o espírito, e um se opõe ao outro para que nós não façamos o que queremos. Deixa eu ver aqui qual é o versículo, eu não marquei essa passagem, está só aqui, que está aqui vindo ao meu coração nesse momento. 5,16 de Gálatas: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí alguém pergunta: o que é concupiscência da carne? É o desejo desenfreado da carne. Então a carne ela tem desejo, mas Paulo ele adverte os irmãos da Galácia que eles vivessem em espírito, andasse em espírito, para que assim ele não cumprisse as obras da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas a revelação é maravilhosa. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. E nós estamos assim, guiados pelo Espírito de Deus. Não estamos mais debaixo das obras da lei, porque a lei, ela tinha seus rudimentos, ela tinha suas práticas, ela tinha suas obras, e o homem jamais, por suas práticas, por suas obras, pelos seus méritos, jamais poderia alcançar a Cristo e a sua graça, que é infinita. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Então Pedro, no capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13, é um rudimento para nós, quando Pedro ele fala que deveríamos estar esperando inteiramente nessa graça, porque nos dias de Pedro a graça ainda ela não era plena, não reinava plenamente, pois ainda nos seus dias havia ainda o evangelho da circuncisão e também o evangelho da incircuncisão, que foi dado aos gentios por Paulo. Versículo 13, ele diz: portanto, cingi-vos os lombos do vosso entendimento, e sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então a graça, então ele pedia para os seus ouvintes naquela época que ele esperasse, porque a graça ela ainda não estava totalmente em evidência. Então por isso que ele falou desta forma. Mas hoje nós não estamos mais esperando nessa graça, nós já estamos nela, porque agora quem reina é a graça, e a graça de Deus ela reina absoluta. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos que Jesus, no seu nascimento, quando ele nasceu, quando falou-se do seu nascimento, falou que ele nasceu, e ele nasceu cheio de graça. No versículo
14 do capítulo 1 de João. Que diz, o rudimento também, irmãos, é o primeiro ensino do livro histórico de João, capítulo 1, versículo 14, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, ele veio como a graça de Deus, e por isso que ele estava cheio da graça e da verdade. E no versículo seguinte, no versículo 17, diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vejamos que o escritor deste livro histórico de João, ele já começa aqui dando evidência que haveria algo melhor, que haveria uma graça que estaria por vir e que ia reinar absoluta, um reino eterno, o evangelho eterno, que é a graça de Deus. E por esta graça que ela veio por Jesus Cristo. Mas a lei que foi dada aos judeus foi dada por Moisés. E hoje nós, como gentios, não podemos se submeter às leis judaicas, porque não foi dada para nós, foi dada para ele, e teve o seu cumprimento por Cristo Jesus. E quando ele cumpre esta lei, aleluia, glória a Deus, ele tira ela de cena, e agora ele traz a graça de Deus, porque em graça todos estamos justificados, aleluia, louvado seja o seu nome eternamente. Atos dos Apóstolos, Paulo, ele já começa falando aos seus ouvintes, naquela época, que permanecesse nesta graça. Atos capítulo 13, versículo 43. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortava que aqui permanecesse na graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Paulo, ele advertia aqueles prosélitos, aqueles religiosos, que na sua época eles não entendiam, como hoje não é diferente. As pessoas não entendem a graça, e por isso que muitas vezes somos chamados de herege, de uma seita, porque estamos pregando um evangelho. Ele diz que é um evangelho distorcido, mas que na realidade o evangelho ele foi distorcido por épocas e séculos e séculos, mas neste século 21 alguém se levanta e começa agora a pregar este evangelho da graça de Deus. Amém. Indo de encontro a tudo o que se prega hoje nos dias atuais. Isso é de causar espanto, causar admiração, como foi naqueles dias. Quando Paulo ele veio pregando este evangelho da graça de Deus, pregando para os gentios, porque Paulo ele foi enviado a pregar a graça entre os gentios, porque os gentios eles foram justificados por graça, porque os gentios eles não tinham lei, eles não viviam sob a ótica, debaixo da lei, e por este motivo o evangelho da graça foi revelado aos gentios e trago por Paulo para ser anunciado entre os gentios. E por isso os judeus se faziam oposição a este evangelho. Aleluia. E por isso que hoje ainda está essa oposição. Porque a graça de Deus,
aleluia, ela é maravilhosa, ela segue, ela tira outro caminho. A graça de Deus, ela tira os homens de cena e exalta a Cristo, aleluia. Na religião, os homens são exaltados, são vistos aí, mas na graça não. Quem sou eu aqui, Carlos Caú? Quem é o nosso amado irmão Galdino? Aleluia. Quem somos nós aqui? Aleluia. Mas em Cristo, aleluia, temos nesta noite, aleluia, um ministério dado por Ele, que é o ministério da reconciliação. E por isso que estamos aqui nesta noite. Quem sabe muitos filhos de Deus que estão nos ouvindo nesta noite, mas ainda estão sem entender e sem saber a sua posição e sem saber que eles são filhos de Deus e ainda não sabem disso. Aleluia. Estão por aí vivendo como um bastardo, filho que o pai não assumiu ainda. Mas louvamos a Deus que aqui está reunido, aleluia, os verdadeiros filhos de Deus e que reconheceram a sua paternidade em Deus e Deus os aceitou como filhos. Louvado seja o seu nome. Mas tudo isso provém da graça de Deus que nos trouxe este benefício de sermos filhos de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 14, fala também que devemos estar debaixo da graça. Aleluia, glória a Jesus. Grande é o teu nome. 6 e 14. Se alguém estiver acompanhando aí. Glória a Deus. Deixa eu ver se eu achei aqui o versículo. Glória a Deus. Amém. Eu acho que não é Atos, não. Eu errei aqui nessa colocação desse versículo, porque esse versículo não está falando da graça. Amém? Nós vamos para outro versículo. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Onde fala que não devemos aniquilar a graça de Deus. O assunto de graça, irmão, ele é um assunto muito extenso. É muito profundo e para nós que estamos começando agora, são muitas revelações que vêm ao nosso conhecimento. 2 e 21. Glória a Deus. Paulo diz: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Que Paulo fala aos irmãos da Galácia que eles estavam regressando da graça que foi anunciado por Paulo. Eles agora entraram no meio dos irmãos, pessoas querendo judaizar eles novamente, querendo que ele voltasse às práticas do judaísmo novamente. Então Paulo foi preciso combater aquilo que estava acontecendo naquela igreja, na igreja da Galácia. Então ele fala desta forma: não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Porque o evangelho da graça de Deus, ele foi confiado a Paulo. Vemos isso no versículo 6, que diz: e conhecendo Tiago, Cefa e João, que era considerado como as colunas, a graça que me se havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e ele a circuncisão. Amém? Então a graça de Deus ela foi dada a Paulo. Então Tiago, Cefa, que esse Cefa aqui é o mesmo Pedro, e João, que eram os colunas da igreja naquela época,
Eles perceberam que a Paulo foi dado a graça a anunciar. E então eles deram a destra, quer dizer, as mãos direitas, e disseram aos irmãos que eles fossem para os gentios, enquanto ele, Pedro, Tiago e João, eles iam à circuncisão. Mas Paulo fosse aos gentios. E se formos ler aqui, porque não queremos ler todos esses textos, vamos ver o que se passa aqui. E por isso que Paulo, quando ele chega nesse versículo 21, ele fala acerca dessas coisas, que a graça de Deus não pode ser aniquilada. Eu não aniquilo a graça de Deus, porque se eu for viver pela lei, segue-se que Cristo, ele morreu debado. Então, que a morte de Jesus não serviu de nada. Se voltarmos às práticas da lei, se voltarmos às obras da lei, para que serviu a morte de Jesus? Irmãos, para que serviria a morte de Jesus? Não, se vai continuar da mesma forma, com os mesmos rudimentos, com as mesmas obras, com os mesmos feitos, não adiantaria, não precisaria Jesus ter vindo morrer. Mas ele veio morrer, como eu falei, para tirar a lei de cena e agora trazer a graça de Deus. Era preciso tirar o primeiro o quê? O primeiro mandamento, a primeira lei, a primeira aliança, para que pudesse assim inaugurar outro preceito, outra aliança, outro concerto. E isso foi feito por Cristo. Era preciso que tudo isso acontecesse para que a graça de Deus ela pudesse reinar absolutamente. Gálatas capítulo 5 e o versículo 4. Mas vamos ler do primeiro. A liberdade do Evangelho, né? Já tem aí um epígrafe da leitura. Estais, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornei a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aleluia. Glória a Deus. Palavra, como eu falei, como primeiros ensinos de Paulo, e Paulo estava tratando de um assunto interno naquela igreja, mas hoje serve para nós nos espelharmos nestas palavras, para não voltarmos mais às servidões diante de tantas coisas que nós tínhamos que servir, né, irmão? Mas hoje temos liberdade para servir somente a Cristo Jesus. O versículo 2 diz: eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, veja o que Paulo está falando, não é mais nesta época, ele falou na época dele, mas como eu estou falando, estamos aqui apenas para esclarecer que a graça de Deus, não podemos deixar a graça de lado, não podemos abandonar a graça, temos que permanecer na graça de Deus, porque senão vamos ser como esses irmãos aqui de Gálatas, né? Se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E o versículo 3 diz: e de novo protesto a todos os homens que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. O versículo 4 que eu queria falar: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Veja bem, se alguém quiser se justificar pela obra da lei, a graça, ele perdeu a graça de Deus, ele saiu da graça, ele retornou aos rudimentos, como aqueles irmãos de Gálatas estavam voltando, e Paulo precisou severamente falar com autoridade para aquela igreja, para que eles não abandonassem a graça de Deus, ele não deixasse esta graça que começou sendo anunciada por Paulo. E Paulo, ele fala no capítulo 3 acerca da graça, e ele diz: só quisera saber isto de vós, versículo 2: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensato que tende começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aleluia. Será que em vão
que tenhais padecido tanto? E se que isto também foi em vão, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Era uma promessa de Deus justificar os gentios pela fé. A fé que nós temos hoje nesta graça bendita que foi traga a nós pelo amado irmão Paulo, que ele recebeu, irmãos, e trouxe até nós e fez com que esta graça ela fosse anunciada entre os gentios. Mas, como eu falei, a graça passou tanto tempo escondida dentro das Escrituras, porque os nossos olhos espirituais estavam ocupados com outras coisas, estavam vendo outras coisas, estavam vendados para as coisas de Deus, estavam olhando lá para o templo, ainda pegado ao templo, como o povo judeu era pegado ao templo. Hoje, o templo de Deus somos nós. Aleluia. Eu, você, nós somos o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Separadamente somos um membro da igreja de Cristo, mas quando estamos assim como estamos nesta noite, unidos, aí está a igreja do Senhor. Está aqui o tabernáculo de Deus com os homens, porque Deus ele está em cada um de nós nesta noite. Aleluia. Louvado seja o seu nome para todo sempre. Amém. Tito 3:7 fala que justificado por graça. Como eu falei e gosto de falar, tem falas de Paulo que é rudimento, foi para aquela época, mas como eu estou falando, é para que nós tenhamos o entendimento. O que é a graça para nós hoje? O que ela fez em nós? O que ela gerou na nossa vida? Justificação, aleluia, perdão de tudo, porque nós já nascemos salvos, regenerados. Tito 3:7. É verdade, irmão, nascemos assim, é porque a religião ela diz que nós só seremos salvos quando aceitamos Jesus, né, como nosso Salvador, quando adentramos no sistema religioso, mas não é bem assim. Ele já nos escolheu desde antes a fundação do mundo. 3:7 de Tito. E a minha Bíblia tem umas folhas tão fininhas que fica quase colada. Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Aleluia. Foi isso que a graça de Deus ela fez em nós. Nascemos pós-cruz, pós-ressurreição de Jesus, e já nascemos justificados e herdeiro deste reino. Já estamos nele, aqui nesta terra, vivendo neste reino em vida e em perfeita vitória. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso é o benefício da graça de Deus. A graça de Deus, irmão, ela é superior. Ela superou todos, aleluia, tudo que a lei tinha de bom, mas a graça ela foi muito mais além, porque a graça de Deus ela é mais perfeita que a lei. A lei ela não pode aperfeiçoar o homem, ela não pode trazer justificação por
causa da carne do homem. A carne do homem, por causa da carne do homem, a lei ela se tornou enferma. E por isso ela não pôde justificar ninguém. Como está lá em Romanos, capítulo 8, e o versículo 3, se eu não me engano, se não me foge a memória. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Mas louvamos a Deus que o primeiro versículo, aleluia, glória a Deus, é uma bênção para nós. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Se você está vivendo segundo o Espírito de Deus, aleluia, você está em Cristo, Cristo em você, e tudo está sendo cada dia mais melhor para a minha, para a sua e para a nossa vida, porque em Cristo, aleluia, estamos perfeitos, estamos vivendo em perfeita vitória, e louvamos a Deus por isso, porque já estamos em Cristo, com Cristo, e reinando em vida e em perfeita vitória. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Amém. Pedro ainda diz no capítulo 3, o versículo 18 de 2 Pedro, que deveríamos crescer na graça. Ele fala isso, e nós temos isso como para nós, que nós já estamos abundando em graça. Não precisamos mais, mas para que as pessoas entendam, para que depois diga, o irmão falou tanto de graça, mas não falou nenhum versículo, que eu não entendi os versículos que o irmão falou, ele não mostrou nenhum versículo bíblico de como é esta graça na vida, na nossa vida. 13:18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim, agora e como no dia da eternidade. Amém. Então, tudo isso era um rudimento para Ele, e que para nós chegam na plenitude. Já estamos crescidos nesta graça. Louvamos a Deus por isso. Que a graça, ela nos trouxe entendimento, ela esclareceu as nossas vidas, e por isso estamos alegres, estamos felizes. E nesta noite, as pessoas que estão aí, saibam disso. Aleluia, a graça de Deus, aleluia, é maravilhosa, ela é perfeita. Que você possa desenvolver esta fé no teu coração, deixar que esta fé adentre no teu coração acerca da graça de Deus, para que você possa também sentir na sua vida um alívio, porque esta graça, ela nos traz um alívio, o qual a religião não nos trouxe esse alívio. Aleluia. Porque quando estávamos na igreja, estávamos salvos. Se saíssemos da igreja, estaríamos condenados. Aleluia. Não era bem assim, amados? Mas a graça de Deus, ela nos trouxe uma certeza, uma convicção. Aleluia, glória a Deus, que estamos aqui vivendo os melhores dias da nossa vida. Aleluia. Mas alguém diz, mas que dias melhores, irmãos? Tem tantas coisas, tantas aflições, tantos problemas, tanta dificuldade na vida, uma violência crescente no mundo. Aleluia. Mas por que, aleluia, a vitória que está em nós, aleluia, esta graça que está em nossos corações, não nos faz ver estas coisas, não faz ver as coisas que está aí. Essas são coisas da carne, porque nós estamos olhando com os olhos espirituais, estamos vendo tudo mais além do que você vê. Alguém olha para o mundo hoje em dia, só enxerga problema. Aleluia, glória a Deus. Mas quando a graça alcança alguém, aleluia, aquela pessoa, ela não vê dificuldade,
ela vê Cristo, ela vê a graça de Deus reinando na sua vida e ela vai cantando feliz, alegre. É por isso que estamos aqui alegres. Eu creio que aqui nesta noite não tem ninguém triste, todos estão alegres. Louvado seja o Senhor. Todos aqui já louvaram, todos tiveram a oportunidade de louvar e louvaram com alegria, com júbilo no seu coração, aleluia, porque esta graça permeia a mente, o coração, encheu as lacunas dos nossos corações, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se tem enfermidade, não se preocupe, isso é coisa da carne mesmo, aleluia, mas o teu espírito não, o teu espírito, ele está guardado em Deus, está seguro em Deus, aleluia, louvado seja o Senhor para sempre. E quando terminar os teus dias aqui, aleluia, essa carne não vai mais te perturbar, aleluia, ela vai ficar para trás, ela vai ficar aí, ela vai voltar ao pó como ela era, aleluia, como diz lá em Eclesiastes 12 e o versículo 7, a carne volte ao pó como era, mas o Espírito volte para Deus que o deu. Então Deus te deu um Espírito, aleluia, colocou um Espírito na sua vida, porque todos que têm o Espírito de Deus são guiados, aleluia, pelo seu Espírito, aleluia. E por isso louvamos o nome do Senhor por isso. Eu vou passar a oportunidade para o nosso irmão Galdino. Só para encerrar, eu vou ler aqui algum versículo que está também lá em Romanos capítulo 8, se não me engano é o versículo 14. O senhor está rouco, mas o senhor vai... Estamos observando. Glória a Jesus. Você. 8:14 de Romanos. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, escute bem isso, viu? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Não recebemos o espírito de escravidão para novamente estarmos em temor, temendo, com medo. Será que Deus, ele vai soltar a mão em mim? Será que Deus, ele vai me quebrar pelo meio? Será que Deus vai me amassar como um copo descartável? Não, amado, você é filho, e o Pai, ele zela, ele cuida do seu filho. O versículo 16, e o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é que com eles padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós padecemos com Cristo lá naquela cruz. Quando ele padeceu na cruz, padecemos com ele. Quando ele morreu na cruz, o nosso velho homem morreu com ele. E nós fomos feitos uma nova criatura. Aleluia. Fomos batizados, não foi na água de uma piscina, na água de um tanque, na água de um rio, na água de qualquer outro lugar que fomos batizados. Fomos batizados lá, naquela cruz. Quando ele morreu ali, o seu sangue nos batizou, nos regenerou em Cristo Jesus. Ali estávamos nós, ali com ele, aleluia, ceando, participando, aleluia, do seu corpo e do seu sangue, aleluia, louvado seja o nome de Jesus para sempre. Não é hoje, aleluia, como eu falei com um dos nossos colegas, que não é um pedaço de pão e nem um copo de suco de uva que faz com que o homem possa ter comunhão com Deus. A nossa comunhão foi alcançada lá na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém, meus amados irmãos? Eu não quero ir mais adiante, quero deixar o tempo para o nosso amado irmão Galdino também trazer, ou completar, aquilo que não ficou bem esclarecido por mim nesta noite. Amém.